Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Nós estamos começando mais uma aula aqui da apostila Aprender Sempre, né? Volume 1. Essa sequência vai iniciar a sequência didática número 2, né? E a gente vai tratar de um assunto diferente do assunto das frações agora, que envolve as equações do primeiro grau. E a gente vai começar a entender o significado de incógnita, variável e entender também, ter a compreensão do que é uma equação, né? Então, os objetivos dessa aula são distinguir o significado de variável e de incógnita, aplicar os conhecimentos de variável e de incógnita usando letras para modelar a relação entre duas grandezas e equações de primeiro grau. Compreender o significado de variável e de incógnita em situações contextualizadas. Utilizar o significado de variável para modelar a relação entre duas grandezas. Caro estudante, para o desenvolvimento das atividades propostas a seguir, será necessário relembrar alguns conceitos relacionados ao pensamento algébrico e operações algébricas, que você deve ficar atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer da aula. Caros estudantes, para compreendermos o conceito de variável e de incógnita e distingui-las, vamos analisar duas situações problemas a seguir. Então, nessa primeira situação problema, vocês já enxergam aí uma balança, né? Uma balança como se fosse aquela balança de feira, onde você tem pesos em cada braço da balança. E aí eu vou ler junto com vocês aqui, ó. Essa imagem foi retirada da OBMEP, né? Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas de 2015. Bom, temos 4 cubinhos e um peso de 5 gramas do lado esquerdo. 3 cubinhos e 3 pesos de 5 gramas do lado direito da balança. Os pratos estão equilibrados. Isso quer dizer que os cubinhos de um lado têm a mesma massa dos do outro. Não sabemos quanto pesam os cubinhos, por isso eles foram identificados com a letra X. Nesse caso, é possível descobrirmos quanto pesa cada cubinho X? Para que os pratos da balança se mantenham equilibrados, são necessários quantos gramas de cada lado da balança? Sim, é possível, para descobrirmos o peso desconhecido, que a gente chama de incógnita, do cubinho X, um dos caminhos possíveis é utilizando a equação do primeiro grau, certo? Então, chamamos de equação toda sentença matemática aberta expressa por uma igualdade, ou seja, sempre que você notar que apareceu o sinal de igual entre duas sentenças, isso aqui é o que indica uma equação. Nosso sinal de igual. Seguindo adiante, então, para descobrirmos o peso do cubinho X, uma possível estratégia é representar o que lemos nos pratos da balança através de uma sentença algébrica. Olha só então, isso que ele chamou de sentença algébrica, aqui no nosso caderno do estudante, é nada mais do que você transformar o que você está vendo visualmente aqui nos pratos da balança em sentenças equacionadas através da igualdade. Olha aqui o sinal de igual. Então, quando você faz, aqui desse lado, você vê 4 cubinhos de X e um pezinho de 5 gramas. Então, ele fez exatamente isso de um lado da igualdade. 4 somas de X mais 5 gramas. Do outro lado, ele elaborou a mesma coisa que ele visualizou na balança. 3 cubinhos de X mais 3 pezinhos de 5 gramas. E aí ele colocou do outro lado do sinal de igual a nova sentença. E aí, a gente já aprendeu que quando a gente tem coisas que são iguais, a gente pode juntá-las, certo? Colocar no mesmo pacote. Então aqui
esses 4x, eles são do mesmo tipo, então ele juntou tudo e escreveu 4x. Da mesma forma, no outro lado da equação, ele escreveu 3x, porque tem 3x aqui. E o 5 também pode ser unificado através da soma 5 mais 5 mais 5, que vira 15. Certo? Então, essa daqui é a nossa equação do primeiro grau. A nossa equação dessa balança, né? Do pezinho do x que a gente quer descobrir. Então, repara comigo que para a gente solucionar esse problema, olha o que ele fez. Ele deixou tudo que tem x, que tem a mesma característica, né? O número acompanhado do x, deixou tudo do lado esquerdo. Ele jogou tudo para um lado só. E o que tem número, a parte numérica, ele juntou também do outro lado. Lembra que quando a gente faz uma troca de lado da igualdade, a gente troca o sinal. Por quê? Porque a gente está fazendo operação inversa. Quando a gente troca de lado, vira uma operação que era mais, se torna menos. É a operação oposta, certo? Então, o 4 vai subtrair o 3x, porque o 3x era positivo. Quando trocou de lado, trocou o sinal. E o 5, que era positivo desse lado, quando trocou de lado, se tornou negativo também. E aí a gente ficou com uma nova equação, que implica 4 menos 3x, sobra 1x apenas. E 15 menos 5, sobra 10. Então, você localizou o valor do cubinho x, né? Ele vale 10 gramas. Tudo bem? Então, vamos terminar a leitura aqui, ó. Nesse caso, descobrimos que o cubinho de peso x é 10 gramas. Logo, para que os pratos da balança se mantenham equilibrados, é necessário que cada cubinho x pese 10 gramas, totalizando 45 gramas em cada prato. Podemos deduzir também que, se colocarmos um outro objeto da mesma massa em cada lado da balança, ela continuará em equilíbrio. O que ele quer dizer com essa última frase, gente? Ele quer dizer que se eu acrescentasse aqui, ó, mais um cubinho x de cada lado, mais um cubinho x de cada lado, significa que essa balança ela vai se manter em equilíbrio. Ou seja, se eu tiro esses dois, um de cada lado, ela se mantém em equilíbrio. Se eu tirasse esse e tirasse esse, ela ainda se mantém em equilíbrio. Então, se eu tirasse 3 cubinhos daqui e 3 daqui, ela ainda se manteria em equilíbrio. Então, repare que se a gente está tirando os pezinhos e a gente quer descobrir o valor de x, basta eu tirar um pezinho 5 daqui e um pezinho 5 daqui e a gente descobre que o x vale 10 e a balança se mantém em equilíbrio. Tudo bem? Lembrando que a gente aprendeu até aqui que tudo que é o desconhecido, que a gente quer descobrir o valor, a gente chamou de incógnita, né? Que é a palavrinha que está escrita aqui em cima, que relaciona o desconhecido, quando a gente não conhece o valor de alguma grandeza, dentro de uma situação problema. Bom, agora a gente tem algumas situações para resolvermos. Então eu vou ler junto com vocês e fazer a resolução, certo? E alguns ficam para vocês terminarem de solucionar em casa. Então vamos lá, vamos fazer esse primeiro problema, vamos fazer a interpretação, a leitura e depois entender como que a gente pode resolvê-lo. O painel do carro do Armando não mostra quantos litros de combustível ainda possui no tanque, mas mostra apenas o nível. Mas ele sabe que o tanque tem uma capacidade de armazenamento, ou seja, consegue guardar lá dentro 45 litros de combustível. Ao parar num posto de combustível, Armando percebe que o litro do etanol, é o álcool, né, estava na promoção, no valor de R$ 2,69. E ele pediu para completar o tanque com etanol e pagou R$ 80,70. Aí vem as perguntas. Item A, quantos litros de etanol foram abastecidos? Até aqui a gente vai fazer a interpretação do problema, certo? Então, se eu sei que cada litro
Vou colocar aqui item A, certo? Cada litro custa R$ 2,69, e eu sei que ele pagou, valor pago, R$ 80,70, basta para eu descobrir quantos litros, né, quantos litros foram abastecidos no carro com esse valor, basta realizar uma divisão entre essas duas grandezas. Então você vai pegar o valor total que ele pagou, que é R$ 80,70, e vai efetuar uma divisão pelo valor do preço do etanol, certo? Então, você fazendo essa divisão, você vai encontrar o valor, a quantidade de litros, a quantidade de litros que ele colocou dentro do tanque naquele momento que ele abasteceu. E aí, como ele pediu para completar o tanque, né? Então, para responder o item B, você tem que pegar o valor do tanque, que é o total de litros que cabe no tanque, que agora, quando ele terminou de encher o tanque, era 45, né? E subtrair, ou seja, tirar, né? Fazer uma diferença com o total de litros que você encontrar aqui, no item A, tudo bem? Então, está aí dada a nossa dica, a nossa ideia para a construção do problema número 1. Tentem realizar o término desse problema na apostila e depois postem lá no Google Sala de Aula. Vamos para o problema número 2, onde ele pede que a gente leia as descrições e escreva a equação que representa cada situação apresentada. Então, desses 6 itens aí, eu vou fazer 2 itens com vocês, certo? Vocês têm aí, então, vamos fazer esse item B. E vamos fazer o item E. Pronto, 2 itens escolhidos aqui. E aí nós vamos fazer, então, a leitura e a interpretação para representar algebricamente essa situação problema, certo? Então, repara aqui comigo, ó. O quíntuplo. Então, quando a gente fala quíntuplo, significa 5 vezes. Assim como dobro é 2 vezes, triplo 3 vezes, quádruplo 4 vezes e assim por diante, certo? Então, quíntuplo representa 5 vezes a multiplicação por 5. Então, olha só, o quíntuplo de um número, não está dizendo que número é esse, certo? Então, quando a gente não conhece esse número, quíntuplo, eu já sei que é 5 vezes, certo? Eu vou pôr aqui, ó, 5 vezes. Um número, eu não sei que número é, então eu vou chamá-lo de x, certo? Subtraído, olha a palavra que apareceu, subtraído. Então, quer dizer que vai aparecer um sinal de menos, certo? D4 resulta em 16. Então, olha só, como é que a gente vai montar esse problema aqui, ó? O quíntuplo de um número subtraído, ou seja, retirado do número 4, resulta em 16. Vamos lá, como é que a gente monta essa equação? 5x, quíntuplo de um número, certo? Subtraído significa que ele foi retirado, então ele está sendo retirado de quem? Do número 4. E ele está resultando em 16, certo? O quíntuplo de um número subtraído de 4 resulta em 16. Então, a equação que ele está colocando para nós aqui é uma equação do primeiro grau, certo? Você pode notar aqui que você pode resolvê-la, né? Se você alinhar números de um lado e incógnita do outro. Então, vamos colocar aqui, eu vou aproveitar aqui para fazer a resolução dessa equação com vocês, para lembrar como resolve. Então, o menos 5x, ele fica desse lado da equação, e quem passa para o outro lado da equação é o número 4, que era positivo, então ele se torna negativo. E aí, você vai perceber que ficamos com menos 5x é igual a 16 menos 4. Então, menos 5x é igual a 12.
E aí, como que você resolve para encontrar o valor de x? Se o 5 está multiplicando no x, você vai passá-lo dividindo. Opa, desculpe. Então, você vai passá-lo dividindo. Então, vai ficar assim, olha só. Vai ficar x negativo, né? É igual a 12 sobre 5. Agora, você vai inverter os sinais, porque você quer o valor do x sendo positivo aqui, certo? Então, x é igual a menos 12 sobre 5. Aí você pode fazer a divisão ou deixar no formato de fração mesmo, tudo bem? 12 dividido por 5, você pode fazer aqui 12 dividido por 5, vai dar 2, né? E aí você vai sobrar, vai dar 10 aqui, sobram 2 unidades. E aí, para continuar a conta, acrescenta a vírgula e o zero. E por fim, dá 4 vezes 5, 20 e não sobra nada. Ou seja, o seu x vale menos 2,4 nessa solução. Ah, eu quero testar, quero ver se está verdadeira essa solução, certo? O que eu tenho que fazer para testar essa solução? Eu tenho que substituir o x, né, pelo valor que eu encontrei. Então, eu vou fazer 5 vezes 2,4, certo? Você realizando essa conta, você vai ter o valor 12, só que negativo, né? Menos com menos dá mais, então se torna positivo. 12 mais 4 dá 16. A equação está completa e resolvida. Beleza? Vamos fazer agora o nosso item E. Um número adicionado ao seu quíntuplo. Olha só, então novamente apareceu um número. Quando diz um número qualquer, gente, você não sabe quem é. Então você pode chamá-lo de x, de y, da letra que você preferir, tá? Lembra que não é só o x que é tratada como incógnita. A gente costuma usar o x como incógnita na matemática, né, em primeiro lugar, se ele não estiver sendo usado já numa outra equação, no mesmo problema. Então, pode usar o x normalmente, mas se quiser pode escolher outras letrinhas também para representar um número desconhecido. Então, um número adicionado ao seu quíntuplo, olha só, adicionado, essa palavrinha adicionado já vem um sinal de mais, certo? Ao seu quíntuplo. Então, repara que apareceu novamente a palavra quíntuplo. Quíntuplo é 5 vezes o valor dele mesmo, porque é ao seu quíntuplo, ou seja, ao seu próprio quíntuplo, a multiplicação do próprio x por 5. É igual, olha aqui, ó, apareceu até a igualdade aqui agora. É igual, então você vai colocar o sinal de igualdade, né? A esse número subtraído de 10. Então, quem é igual a esse número, apareceu esse número de novo, que é o x, certo? Subtraído significa... Opa, perdão, que aqui eu inverti. O 10 na frente e o x atrás, porque esse número subtraído de 10. Então, eu estou subtraindo o x do 10, certo? E aí, nós vamos montar a equação aqui embaixo, então, para ver como é que ele ficou, certo? Um número x adicionado ao seu quíntuplo. Então, vai ficar 6x. Por quê? Porque 1x mais 5x, 6x, certo? É igual a 10 menos o valor do x. O x que está desse lado aqui está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então, a gente vai ficar com essa situação aqui, ó, 7x é igual a 10. O x era negativo, passou somando para o lado de lá, certo? E aí a gente faz a divisão, né? Por fim, a gente faz a divisão. Então, x é igual a 10 dividido por 7. Esse daqui pode deixar no formato fracionário mesmo, por quê? Porque ele vai dar um número quebrado, uma dízima periódica com infinitas repetições aí, tudo bem? É claro que esse exercício eu estou fazendo bem completo, eu estou mostrando como resolve a equação, mas não tem necessidade, tá, gente? O que é para você fazer efetivamente é construir a equação. Eu estou fazendo a resolução para a gente relembrar um pouquinho como que resolve a equação do primeiro grau, tá? Mas é só você ler a sentença
interpretar a sentença e criar a equação dessa sentença. Tudo bem? Seguimos adiante, então. Agora nós vamos para o exercício número 3. Você vai observar aí que tem um grupo formado por estudantes e professores foram assistir a uma peça de teatro. O valor da entrada para um estudante é de R$ 18,00 e de R$ 20,00 para um professor. Foram gastos com o ingresso R$ 730,00. De acordo com os dados do problema, responda qual é a expressão algébrica que representa o valor arrecadado, o valor total arrecadado com a venda de ingressos para os estudantes, é isso? De ingressos para estudantes, né? Ele chamou de E aqui, é que ele não grifou, desculpa. Então ele chamou de E, né? A incógnita E ele chamou de estudantes e a incógnita P ele chamou de professores, tá, gente? Vamos lá, então. Você tem aqui, então, que construir usando as letrinhas que ele está utilizando, certo? Ele usou a letra E para estudantes e P para professor. Então, vamos construir aqui o valor total, olha só. Significa que cada ingresso de estudante vai custar R$ 18,00. Então, eu vou ter que multiplicar cada estudante por 18, certo? Novamente, você vai ter uma soma acontecendo, porque além dos estudantes que foram assistir a peça, né, nós temos também os professores, e cada professor pagou por cada ingresso o valor de R$ 20,00. Então, essa soma, né, vai ser o valor total arrecadado, né? Então, aqui, ó, foram gastos com ingressos, o valor de R$ 730,00. Então, aqui nós temos a nossa equação montada. Aqui nem precisa dos centavos, porque não tem ali, certo? Só valor redondo, R$ 730,00. Então, a nossa equação ficou 18 vezes E mais 20 vezes P é igual a 730. Normalmente, vocês nem vão ver a multiplicação aqui, certo? Vocês vão ver o número escrito justamente ao lado da letrinha que ele representa. E a mesma coisa acontece aqui, ó. 20P e 18E. Já implica que está acontecendo uma multiplicação aqui. Você está fazendo 18 vezes o ingresso do estudante, mais 20 vezes o ingresso do professor. Tudo bem? Aí vamos lá. Qual é a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com as vendas de ingressos para os professores? Olha só, aqui no item A, eu me esqueci de isolar os estudantes, né? Então, eu tenho que fazer um isolamento nessa questão aqui. Essa daqui é a equação geral. Vou colocar ela aqui em cima. 18E mais 20P é igual a 730. Para isolar os estudantes, eu tenho que deixar o E sozinho, porque eu estou querendo saber o valor do Ezinho, né? Então, o E vai ficar sozinho desse lado e todo o resto eu vou jogar do outro lado. Como que eu faço isso? O 730 já estava lá, então ele se mantém. O 20P, ele vai passar para lá subtraindo, porque ele era positivo, então ele passou negativo. E o 18, que estava multiplicando o valor dos estudantes, vai passar dividindo. Então, aqui você tem o valor equacionado, né, dos ingressos dos estudantes. Tudo bem? Agora, nós vamos analisar a situação para os professores. Então, em vez da gente isolar o E, que é o estudante, agora a gente vai isolar o P, que é o professor. Então, o P, ele vai ficar sozinho dessa vez, desse lado, certo? E vamos analisar o que eu precisei jogar para o outro lado. Vamos lá, o 730 já estava lá, o 18E era positivo, então ele trocou de lado, negativo, certo? E quem estava multiplicando o meu P é o 20, né? E o 20, como ele estava multiplicando, o contrário, a operação oposta de multiplicar é dividir. Então, ele vai passar dividindo. Então, essa é a nossa equação que representa, né, a expressão algébrica aí do valor arrecadado para os professores. Letra P. Tudo bem? E aí vem, qual é a equação que corresponde ao valor gasto com a compra desses ingressos? Então, essa daqui já é a nossa expressão geral, né? A compra dos ingressos vai ser representada
por essa expressão geral que a gente já identificou aqui no início do problema. Então, a solução aqui seria 18e mais 20p é igual a 730. Ok? Seguindo adiante, então, quero que fiquem bem atentos nessa questão, tá? Que aqui a gente já está trabalhando bastante com a troca de valores desconhecidos, aí a gente está dando letras para cada situação. Então, ingresso do professor chamamos de P, ingresso do estudante chamamos de E, certo? Então, sempre quando você for ler o problema, você tem que identificar a letrinha que você está usando para cada uma das grandezas que tem nesse problema, tudo bem? Seguindo agora para o problema número 4. Então, no problema número 4, você tem aí, Joana foi ao sacolão com R$138. Ela fez compras de frango, frutas e verduras. Ao chegar em casa, ela verificou que havia gasto todo o seu dinheiro. Ela encontrou a nota fiscal do frango, R$60, das frutas, R$36, mas não encontrou a nota fiscal das verduras. A partir dos dados do problema, responda qual é a equação que corresponde a essa situação, certo? Então, repare aqui comigo, ela está com várias grandezas diferentes aí, certo? A gente pode chamar x para o frango, a gente pode chamar f para as frutas, e a gente pode chamar v para as verduras, certo? Então, como que a gente faz aí para resolver essa situação problema? Eu sei que o meu valor total, né, é R$138, que é o que ela poderia gastar, e ela gastou nessa compra desse sacolão, certo? Então, como é que eu faço para representar essa equação total? Eu sei que o meu total vai estar representando os R$138 que foram gastos, certo? Mas aí eu posso usar as minhas três grandezas, né? X mais F mais V. Repare aqui comigo que o X está representando o valor do frango. E o valor do frango a gente sabe porque a nota fiscal foi encontrada. Ele custa R$60. O F está representando as frutas. E a nota fiscal das frutas também foi encontrada, no valor de R$36. Mas a nota fiscal das verduras se perderam, certo? Se perdeu. Então, agora, a gente consegue resolver encontrando o valor que foram gastos com as verduras, certo? Agora, vamos lá. Somando aqui, então, você tem 60 com 30, que dá 96. Mais o valor das verduras, que dá 138. Passando 96 para o lado de lá, a gente tem uma subtração, certo? E aqui, finalmente, você faz a continha, 138 menos 96, e você encontra que foram gastos R$42 com as verduras, beleza? A equação total, né, que ele fala aqui, ó, já está montada aqui em cima. A gente identificou três grandezas diferentes nesse problema, certo? Gerando um valor total de compra. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro até aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês, então, para essas duas aulas, né? E eu dou continuidade com vocês nas aulas 3 e 4 no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado e espero que todos estejam bem e até a próxima.